Olá, a aula de hoje é sobre função polinomial do primeiro grau. O que diz a história sobre a função polinomial do primeiro grau? Leibniz, que nasceu em 1646, morreu em 1716, ele nasceu em Leipzig, onde aos 15 anos ele entrou na universidade e aos 17 anos ele obteve o grau de bacharel. Leibniz, na verdade, foi um dos maiores formadores de notação, inferior apenas a Euler, nesse ponto. Ele não é o responsável pela moderna notação para função, mas é a ele que se deve a palavra função, praticamente no mesmo sentido que é usada hoje. Para que estudar as funções? Em nosso dia a dia, estamos sempre comparando e relacionando números, grandezas e formas. Exemplos: número de questões que acertei num teste com a nota que eu vou tirar. Velocidade média do automóvel com o tempo de duração de uma viagem. Número de pães que vou comprar com o preço a pagar. Se vocês observarem, quais são as grandezas que nós estamos relacionando? No primeiro exemplo, número de questões com a nota. Na segunda, velocidade com o tempo. Na terceira, número de pães com o preço que eu vou pagar. Todas essas situações são situações cotidianas, em que há uma relação entre números, nessas grandezas. Quando isso acontece, nós podemos dizer que existe uma função, ou que é uma função. Por quê? Eu tenho que a nota que eu vou tirar está em função do número de questões que eu acertei. O tempo de duração da minha viagem está em função da velocidade com que eu vou, com o meu automóvel. O preço que eu vou pagar depende do número de pães que eu vou comprar. Então, um está em função do outro. Por isso, nós dizemos que é uma função, porque está relacionando duas grandezas, dois números, onde um está dependendo do outro. Uma função de primeiro grau, ela é do tipo y é igual a x mais b. Ela pode aparecer também da seguinte maneira: y é igual a mx mais n, ou y é igual a mx mais h, ou f de x é igual a x mais b. Porém, todos representam a mesma coisa. Esse a representa o coeficiente numérico angular. Esse b representa o coeficiente numérico linear. E o que eles determinam na minha função polinomial do primeiro grau? O coeficiente a, ele vai representar a taxa de variação da minha função, meu coeficiente angular, ou seja, o quanto a minha reta, que é no caso o gráfico da função polinomial do primeiro grau, vai estar inclinada, ou seja, se a sua inclinação será para a direita ou para a esquerda. Ou melhor, se a minha função vai ser crescente ou decrescente. O coeficiente numérico b representa o ponto onde a reta intercepta o eixo y, e ele é chamado de coeficiente linear. Então, olhando aqui no plano cartesiano, nós podemos identificar aqui o ponto de intersecção da reta R com o eixo y, onde seria o par ordenado 0 e b, ou seja, o valor para x é 0 e o valor de y, o valor onde a reta está interceptando, cruzando, tocando, né, o eixo y. Essa seria a reta. Olhando para essa reta, ela é o gráfico da função polinomial do primeiro grau. E nesse caso, o meu coeficiente angular, ou a taxa de variação da minha função, seria um valor positivo. Por quê? Porque a reta está inclinada para a direita. Vamos ver isso melhor no próximo slide. Então, a função polinomial do primeiro grau é definida por um polinômio de primeiro grau. Ela possui uma única raiz real, ou seja, ela vai interceptar, cruzar o eixo x em apenas um ponto. O sinal da taxa de variação a
fornece a informação sobre o crescimento ou decrescimento da minha função. Se o a for um valor menor que zero, ou seja, negativo, a minha função será decrescente. Se o a for um valor maior que zero, a minha função será crescente. Vamos olhar para os gráficos. Olha só. Então, aqui nós temos as duas situações, né? É uma função polinomial de primeiro grau, y é igual a x mais b. Porém, o primeiro gráfico representa uma função polinomial do primeiro grau crescente. O segundo gráfico representa uma função polinomial do primeiro grau decrescente. Por quê? Se o a é menor que zero, ela vai decrescer. O que significa decrescer? Quanto mais eu aumento os valores de x, mais eu diminuo os valores de y. Agora, se o a é maior que zero, a minha função é crescente. Ou seja, olha só, quanto mais eu aumento os valores de x, o que acontece com os valores de y? Eles também crescem. Então, por isso eu posso dizer que é uma função crescente. Então, quando a reta tem a sua inclinação para a direita, a minha função será crescente. Meu coeficiente angular vai ser positivo, ou seja, o número que acompanha a variável x será um número positivo. Se a minha reta tem a sua inclinação para a esquerda, significa que meu coeficiente a é menor que zero, negativo, ou seja, o coeficiente numérico que acompanha o x vai ser um valor menor que zero. E o b, independente de onde ela é crescente ou decrescente, esse b é o valor onde a reta intercepta, cruza o meu eixo y. Ou seja, se eu tivesse aqui 10 no lugar de b, quer dizer que a minha reta vai estar interceptando o eixo y no par ordenado 0 e 10. Outra coisa importante que nós podemos observar aqui no gráfico, a função polinomial do primeiro grau, a reta, no caso que é o gráfico dela, vai cruzar o eixo x somente uma vez. E essa uma vez representa a raiz ou zero da minha função, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Construção do gráfico da função polinomial do primeiro grau. Como que nós construímos o gráfico da função polinomial do primeiro grau? Então, exemplo 1. Y é igual a x mais 1. Primeira coisa que eu tenho que identificar aqui. Quando eu vou ter uma função polinomial do primeiro grau crescente e quando eu vou ter uma função do polinomial do primeiro grau decrescente. Por onde eu vejo? Pelo coeficiente numérico a, que é o valor onde acompanha a variável x. Se você observar, quem está acompanhando a variável x não aparece, mas ele é o 1. Então, o 1 é um número positivo. Se é um número positivo, significa que essa função será crescente. Então, a reta vai ter a sua inclinação para a direita. O outro coeficiente, que a gente chama de coeficiente linear, é o 1. O que ele representa? O valor onde a reta, que é o gráfico da função do primeiro grau, intercepta o meu eixo y. Então, quer dizer que a minha reta obrigatoriamente vai cruzar o eixo y no par ordenado 0 e 1. Tá, eu tenho apenas um ponto para marcar aqui no meu plano cartesiano. Quais os outros valores que eu vou colocar? Na verdade, eu preciso somente de dois valores. Um deles seria o valor onde a reta intercepta o eixo y e o outro onde ela intercepta o eixo x. E onde ela intercepta o eixo x, a gente chama de raiz ou zero da função. O que é a raiz ou zero da função? É o valor de x quando y vale zero. Então, basta atribuir aqui para x valores. E como que eu encontro o valor de y? Substituindo lá na minha fórmula, que é a minha função. Então, se eu atribuir, por exemplo, o zero para o y, para encontrar qual é o valor de x, vai ficar assim, 0 é igual a x mais 1. Como eu quero descobrir o valor de x,
que eu faço? Eu isolo o x e passo, ou mudo, né? No caso ali, o 1 de membro. Então, vai ficar x igual a 0 menos 1. 0 menos 1, menos 1. Então, quando o y vale 0, x vai ser igual a menos 1. Essa é a raiz ou zero da minha função. Por que eu atribuí outros valores aqui para x? Apenas para mostrar que dá para a gente construir o nosso gráfico atribuindo valores reais para x e encontrando o valor de y para que eu marque lá no plano cartesiano o meu par ordenado, que é a localização no plano cartesiano. Então, quando eu atribuí o 0 para o y, eu encontrei que o x valia menos 1. Mas e se eu quisesse atribuir menos 1 para o x? Eu ia encontrar que o y vale 0. Se eu atribuir 0 para x, vou substituir lá, ó, y é igual a 0 mais 1 é igual a 1. Então, o y vai dar 1. Se eu atribuir 1 para x, y é igual a 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, quais são os pares ordenados que eu obtive aqui? Menos 1 e 0. Vamos marcar lá no plano cartesiano, ó. Menos 1 e 0. O outro par ordenado, 0 e 1, 0 e 1. E o outro par ordenado, 1 e 2, 1 e 2. Tá? Depois que eu marquei os três pares ordenados que eu relacionei aqui, eu vou traçar o meu gráfico, que é a reta que representa a função polinomial do primeiro grau. Essa reta é uma função polinomial do primeiro grau agora crescente, porque a reta está com a sua inclinação para a direita, tá? E o valor onde a reta intercepta, cruza o eixo y é o 1, ou seja, o par ordenado 0 e 1. Vamos para mais um exemplo. Y é igual a menos 2x. Mesma coisa. Para traçar o gráfico da função polinomial do primeiro grau, que é uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Então, nesse caso, os pontos eu poderia escolher, no exemplo anterior, somente o valor onde a reta intercepta o eixo y e a raiz ou zero da função, que é o valor onde a reta intercepta o eixo x. Então, nesse caso aqui, y é igual a menos 2x. Primeiro, eu já posso analisar. Coeficiente angular vale quanto? Menos 2. Menos 2 é menor que zero. Se é menor que zero, quer dizer que a minha função vai ser decrescente. Se a minha função vai ser decrescente, quer dizer que a sua reta vai ter a sua inclinação para a esquerda. Outra coisa importante, que eu posso já concluir. O valor onde a reta intercepta o eixo y. Vocês vão me dizer que não tem nenhum coeficiente linear. Se não tem, ele vale quanto? 0. Então, quer dizer que a minha reta vai interceptar o eixo y em que ponto? No 0, 0. Outra coisa, eu preciso de mais um ponto para traçar essa reta. Esse outro ponto não seria a raiz ou zero da minha função? O que é a raiz ou zero da minha função? É o valor de x quando o y é 0. Se eu substituir o y aqui por 0, vai ficar 0 igual a menos 2 vezes x. Aí, o menos 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. 0 dividido por menos 2 vai dar 0. Então, quanto vale o x quando o y é 0? Também vale 0. Então, coincidentemente, a intersecção com o eixo y é 0, 0. E a raiz ou zero da função também é 0. Sempre que eu não tiver o valor do coeficiente linear, isso vai acontecer. Então, por que aqui eu tenho um outro ponto, que é menos 1 e 2? Porque eu atribuí um outro valor aqui para x, para poder marcar lá no plano cartesiano e traçar a minha reta. Então, eu atribuí menos 1. Ficou assim, y é igual a menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1 é igual a 2. Então, quando x vale menos 1, o y é igual a 2. Como ficou meu par ordenado? Menos 1 e 2. Então, tracei aqui, marquei o ponto, o par ordenado menos 1 e 2. Marquei o outro ponto, 0 e 0, que representa a raiz ou zero da função ou a intersecção da minha reta com o eixo y. Posso traçar a minha reta. Concluímos, então, que é uma função polinomial do primeiro grau decrescente, onde a sua intersecção com o eixo y
é igual a 0, 0, e a raiz ou zero da função também é zero. Tá? Vamos para um exemplo dentro do nosso cotidiano. Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 2,50 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Vamos lá. Primeira coisa, podemos verificar que o valor cobrado é sempre R$ 2,50 somado com R$ 1,50 e multiplicado pela quantidade de quilômetros rodados. Considerando x, então, a quantidade de quilômetro rodado e o y, o valor cobrado, temos y é igual a 1,50 vezes x mais 2,50. Então, esta seria a minha função que representa essa situação do nosso cotidiano. Então, se eu quero descobrir quanto eu vou pagar, eu vou usar a seguinte função. Por quê? Ele cobra 2,50 fixo, que é o meu coeficiente linear. E 1,50 ele cobra por quilômetro rodado. No caso, quilômetro rodado, eu estou usando a variável x para representá-la. Então, seria 1,50 vezes cada quilômetro rodado, mais os 2,50 que é referente à bandeirada, tá? Então, eu coloquei aqui uma tabelinha com alguns valores. Por exemplo, se eu só entrar no táxi e não andar, tá? Nem 1 quilômetro, eu vou pagar quanto? R$ 2,50. Então, aqui eu já começo com 2,50. O meu gráfico vai começar no 2,50. Ele vai ter um valor menor que isso? Não. Por quê? Porque tem a bandeirada, que é um valor fixo, que é o meu coeficiente linear. Se eu andar 1 quilômetro, eu vou fazer 1,50 vezes 1 mais 2,50, que dá 4. Se eu andar 2 quilômetros, 1,50 vezes 2 mais 2,50, que vai dar 5,50. Se eu andar 3 quilômetros, 1,50 vezes 3 mais 2,50, que vai dar 7. Então, eu tenho aqui alguns pares ordenados para poder marcar lá no meu plano cartesiano e construir o gráfico dessa função. Na verdade, eu não precisaria de muitos pontos. Eu só precisaria de quem? De pelo menos 2, que é o valor onde eu não andei nada e onde eu andei 1. Já é o suficiente para fazer o meu gráfico. Eu apenas coloquei mais alguns para ficar mais visível, para que vocês possam compreender o exemplo do nosso cotidiano. Vamos ver o gráfico? Então, o eixo x representa os quilômetros. O eixo y representa o valor a ser pago. Então, o meu primeiro par ordenado lá representa 0 e 2,50. Então, ó, o primeiro ponto está aqui. O segundo par ordenado, 1 e 4. Está aqui. O terceiro par ordenado seria quanto? 2 e 5,50. Estaria aqui para cima. E assim por diante. Então, o meu gráfico começa aqui, no par ordenado 0 e 2,50. E ele vai o quê? Cada vez mais aumentar. Então, é uma função polinomial do primeiro grau crescente, porque o coeficiente angular é maior que zero, que é 1,50, é positivo. Outra coisa, onde que a minha reta cruza, intercepta o meu eixo y? No par ordenado 0 e 2,50. Na verdade, é onde começa a minha função. Por quê? Porque independente de andar ou não, eu vou pagar pela bandeirada, que é o valor de entrar dentro do táxi, R$ 2,50, certo? Raiz ou zero da função. Dada a função definida dos reais aos reais por f de x é igual a 2x mais 8. Calcule o zero da função, ou a raiz da minha função. O que é raiz ou zero da função que eu disse anteriormente? É substituir o y, ou f de x, por zero e encontrar o valor de x. Então, a primeira coisa, igualar a minha função a zero. Por quê? Porque onde está o f de x seria o y. Então, eu vou substituir o y por zero, para poder encontrar o x. Aí, eu vou ter uma função polinomial do primeiro grau. Uma equação polinomial do primeiro grau. 2x mais 8 igual a zero. Então, vai ficar como? 2x igual a 0 menos 8.
que dá menos 8. Depois, o 2 que está multiplicando, a operação inversa da multiplicação e divisão. Então, x é igual a menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Então, x igual a menos 4 representa a raiz ou zero da minha função. Ou melhor dizendo, representa o valor onde a minha função ou a minha reta, né, vai interceptar ou cruzar o eixo y. Então, geometricamente, nós teremos o seguinte ponto, menos 4 e 0. Esse seria o ponto onde a minha reta estaria cruzando ou interceptando o eixo x. Estudo do sinal pela análise do gráfico. Vejamos agora como fazer o estudo do sinal da função analisando o gráfico. Então, se a minha função é crescente, imagine aqui que a raiz ou zero da função, de uma função qualquer do primeiro grau, minha, fosse 2. Tá? Olhando aqui para a minha função, nós temos que analisar aonde o x vai ser positivo e o y positivo, e onde vai ser negativo e onde vai ser igual a zero. Então, quando x é igual a 2, é exatamente aqui. Então, quanto que vale o y nesse ponto? Y vale 0. Por quê? Porque o par ordenado que eu estou marcando aqui é 2 e 0. Quando x for maior que 2, o que vai acontecer com o valor de y? O valor de y está aqui em cima. Ele vai ser positivo. Se eu marcar o par ordenado para poder acompanhar a minha reta, então, para pegar qualquer valor de x maior que 2, o valor de y também vai ser positivo. Para qualquer valor de x menor que 2, o que vai acontecer com os valores de y? Para encontrar com a reta, eu vou ter que descer. Então, quer dizer que os valores de y vão ser negativo. Então, para valor de x menor que 2, o y é menor que 0. Agora, se a minha função for decrescente, como que vai ficar? Peguei o mesmo exemplo da função polinomial de primeiro grau, onde a raiz é igual a 2, e vou fazer a análise do gráfico. Então, para x igual a 2, o y vale quanto? 0. Para x maior que 2, para eu encontrar com a reta, quando eu pego esse x e encontrar com o valor de y, eu vou vir aqui para baixo. Então, quer dizer que o y vai ser o quê? Negativo. Então, para valores de x maior que 2, nesse caso, o y vai ser menor que 0. E se eu pegar valores de x menores que 2, para encontrar com a reta, eu vou lá para cima. Então, quer dizer que o valor de y vai ser o quê? Positivo. Então, para valor de x menor que 2, nós temos que y é o quê? Maior que 0. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, dê um like e se inscreva no nosso canal. Obrigada!